Olá, eu sou a Janaína Ferraz e vou dar início a uma lista sobre números complexos. Então, bora lá. Determine o valor de x, com x pertencente aos reais, de modo que o número complexo 8 mais 3x menos 6i seja real. Só recapitulando, vou te dar aqui um exemplo de número imaginário. Por exemplo, 2 mais 3i. Esse número é considerado imaginário, porque ele tem a parte real e tem a parte imaginária. Se eu tenho z igual a 2, por exemplo, eu não tenho a parte imaginária, então ele é considerado número real. E se ele tem z igual a 3i, ou seja, não tem a parte real, então ele é um imaginário puro. Então a regra é: tem os dois, é número imaginário. Tem só a parte real, é um número real. Tem só a parte imaginária, é um número imaginário puro. Como eu quero que esse cara seja real, ou seja, tem que deixar de existir a parte imaginária, né? Tem que zerar ela. Então, o que eu faço? Eu escrevo que 3x menos 6, essa conta tem que zerar. 3x tem que ser igual a 6. X é igual a 6 dividido para 3, o x é 2. Porque se aqui for 3 vezes 2 é 6, menos 6, 0. E aí eu sei que vai sobrar só a parte real desse exercício, certo? E aí é o número real. 2. Obtenha k, de modo que k pertence aos reais, de modo que o número complexo k² menos 9 mais k menos 3i seja imaginário puro. Recapitulando, para ser imaginário puro, a parte real tem que deixar de existir e a parte imaginária tem que continuar existindo. Então, aqui eu tenho a parte real e aqui eu tenho a parte imaginária. Então, se eu quero que ele seja imaginário puro, a parte real tem que zerar. Então, k² menos 9 tem que ser igual a 0. k² tem que ser 9. K tem que ser raiz de 9. O k, então, pode ser mais ou menos 3. Só que agora que eu for substituir o mais ou menos 3, se eu colocar 3 aqui, 3² é 9, menos 9 zera. Beleza. Só que quando eu jogar o 3 aqui, 3 menos 3 zera também. Mas eu não posso zerar a parte imaginária. Então, o 3 positivo não vai servir. Se eu colocar menos 3 ao quadrado continua sendo 9, com menos 9 zera a parte real. E menos 3 com menos 3 é menos 6, aí ele não zera a parte imaginária. Então, eu sei que meu k tem que ser menos 3, não pode ser 3, porque senão vai zerar também a parte imaginária. Já o exercício 3 é sobre igualdade de números complexos. Determine os números reais x e y, tal que 2x mais y mais 5i igual a 6 mais x mais y. Aqui estava faltando um parênteses. Aqui eu tenho essa parte é uma parte real e essa aqui é uma parte imaginária. Essa é a parte real e essa é a parte imaginária. Na igualdade de número complexo, basta você igualar a parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu sei que 2x mais y é igual a 6, parte real com parte real. E x mais y é igual a 5. Na igualdade de número complexo, você não precisa carregar o i. Aí eu tenho que resolver esse sistema. Perceba que se eu simplesmente subtrair a equação de cima menos a de baixo, eu elimino já o y. Então, vai ficar 2x menos o x, sobra x. Y menos y, zero. E 6 menos 5 é 1. Então, já sei que o x vale 1. Sabendo você que x mais y é 5 e eu já sei que o x é 1, então o y só pode ser 4. E aí, essa é a solução dessa igualdade aqui e a solução do sistema. Exercício 4. Já deixei aqui mais ou menos pré-ponto, porque já te explico o que a gente tem que fazer. Ele fala o seguinte:
sendo os valores, sendo os números complexos Z1 e Z2, classifique cada um deles como real, imaginário ou imaginário puro. Vamos recapitular quem é quem aqui. Lembra que para ser imaginário tem que ter a parte real e a parte imaginária. Para ser só número real, tem que ter só a parte real. E para ser imaginário puro, tem que ter só a parte imaginária. Então, ele pede para você classificar quando o x vale 5, menos 5 e 7. O que eu fiz aqui? Não sei se eu copiei o Z1 aqui embaixo e eu só tirei o x, porque eu vou trocar o x pelos valores que ele deu, tá? E copiei o Z2 embaixo também, ó. Troquei, só deixei ali embaixo vazio o x e aqui o x, tá? Porque eu vou substituir esse x por esses caras que ele me deu. Então, eu vou fazer o seguinte, quando o x vale 5, vou trocar aqui no Z1. Então, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5 ao quadrado. Aqui é 5 e aqui é 5, ó. 5 menos 5 vai zerar. 5 ao quadrado é 25, 25 menos 25 também é zero. Só que zerou os dois. Tudo bem, porque 0 mais 0 continua sendo 0 e 0 é um número real. Então, eu sei que esse cara é real. Z2. 5 mais 5, opa, aqui já vai dar 10. 5 menos 5, zerou. Então, zerou a parte imaginária e continua a parte real. Então, ele também é real. Vamos no B. Agora, ele quer que você substitua por menos 5. Então, aqui fica menos 5 e aqui fica menos 5 quadrado. Aqui embaixo é menos 5 e aqui é menos 5 também. Menos 5 com menos 5 é menos 10. Menos 5 ao quadrado é 25, com menos 25, zera. Sobrou a parte real, então esse número é real. Menos 5 com mais 5, zerou, então zerou a parte real. Menos 5 com menos 5 vai dar menos 10i. Ó, zerou a parte real e não zerou a imaginária, então ele é um imaginário puro. Agora, z igual a 7. Olha isso, x igual a 7. Então, eu vou substituir de novo. Aqui é 7. Aqui é 7 ao quadrado. Aqui é 7. E aqui é 7. Aí, eu tenho 7 menos 5, sobra 2. Aí, eu tenho, do outro lado, 7 ao quadrado é 49, menos 25 dá 24. 24 e não zerou nem a parte... 24. E não zerou nem a parte real, nem a parte imaginária. Então, esse cara é um imaginário. Aqui, embaixo, 7 com mais 5 é 12. E 7 menos 5 dá 2. 2 e não zerou nem a parte real, nem a parte imaginária. Então, esse número é imaginário. Então, é isso. Quando zerar a parte imaginária é porque é um número real. E quando zerar a parte real é porque é um imaginário puro. E se ficar os dois, ele vai ser um número imaginário. Exceto nesse caso, quando zera os dois, tudo bem, porque 0 ainda faz parte do conjunto dos reais, né? É um número real. Ó, mesmo esquema, então, do exercício 5. Determine os valores reais de x para que o número complexo x² menos 9 mais x menos 3i seja real. Para ser real, a parte imaginária tem que deixar de existir. Então, eu sei que x menos 3 tem que ser 0. X, então, tem que ser 3. Se eu jogar 3 aqui com menos 3, vai zerar. Se eu jogar o 3 nesse x, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 é 0 também. Mas tudo bem zerar todo mundo, porque ele continua sendo um número real, o 0. Então, eu sei que para ser real, o x tem que ser 3. Para ser imaginário, vou fazer o C primeiro, depois eu volto aqui no B. Para ser imaginário puro,
a parte real tem que deixar de existir, mas a parte imaginária tem que continuar existindo. Então, eu sei que x ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. Eu quero zerar a parte real. Então, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3. Perceba que se eu trocar por 3, 3 ao quadrado é 9, menos 9 zera. Mas se eu colocar aqui 3 também, 3 menos 3 zera, zeraria também a parte imaginária. Então, não pode zerar a parte imaginária para ser imaginário puro. Então, o x não pode ser 3 positivo, ele tem que ser 3 negativo. Porque aí ele continua zerando a parte real, ó. Porque se eu trocar aqui, ó, menos 3 ao quadrado continua dando 9, com menos 9 de lá zera. E aí não zeraria na parte imaginária aqui. Então, o x tem que ser menos 3. Agora, para ele ser imaginário, ele não pode zerar nem a parte real, nem a parte imaginária. Só que para zerar eles têm que ser ou 3 ou menos 3, concorda? Então, para que ele não zere, pode ser qualquer valor que não seja 3 ou menos 3. Então, para ser imaginário, o x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Qualquer valor que eu colocar dentro desse número complexo, que não for 3 e nem for menos 3, ele vai permanecer sendo um número imaginário. Já o exercício 6 também fala sobre igualdade, né, de números complexos. Lembrando que na igualdade você iguala número real com número real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu sei aqui, ó, que 2a é igual a b menos a, que é parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. Então, 2a é igual a b menos a. Vou jogar esse a para cá. 2a mais a é igual a b. Então, eu sei que 3a é b. Vou deixar essa informação por enquanto aqui. Vamos igualar a parte imaginária. Eu sei que a mais 2 tem que ser igual a b. Porém, eu já sei que o b vale 3a, tá vendo? Então, eu vou trocar esse 3a no lugar desse b aqui. Então, eu sei que a mais 2 tem que ser igual a 3b, ou 3a. Então, eu tenho 2 é igual a 3a, vou jogar esse a para lá, menos a. 2 é igual a 2a. Então, a gente já sabe que o a vale 1. Sabendo que o a vale 1, é só substituir aqui, ó, para achar o b. O b é 3 vezes o a. Então, o b vale 3. Acaba aqui. Esse é o valor do a e do b. Exercício 7 também é uma igualdade de números complexos. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque tem x e y na equação, mas nada que a gente não consiga resolver. Então, lembre-se que essa daqui é a minha parte real e essa também. Essa aqui é a minha parte imaginária, porque é quem está acompanhando o i, e essa daqui também. Então, vamos igualar. Eu sei que x² mais 4x tem que ser igual a 9 menos o y². Ó, perceba que eu tenho uma equação que tem x e y. A gente precisa dar um jeito de eliminar uma dessas letras, senão a gente fica dando volta no rabo e não consegue resolver nada. Vamos pegar a próxima igualdade. Eu sei que x menos y é igual a 3, que é a parte imaginária. Eu sei também que x, vou jogar esse 3 para cá, menos 3, e vou jogar o y para lá para ficar positivo. Você concorda que o y é x mais menos 3? Eu vou trocar essa informação dentro desse y, porque aí eu fico com uma equação que só tem x. Então, vamos lá. Eu sei que x² mais 4x é igual a 9 menos o y². E quem é o y? O x menos 3 ao quadrado. Isso é um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu tenho x² mais 4x
igual a 9 menos, abre o parênteses, trinômio do quadrado perfeito, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá menos 6x, mais o quadrado do segundo é mais 9. Perceba que eu mantive o parênteses por conta do jogo de sinal aqui. Então, eu tenho x quadrado mais 4x é igual a 9 menos x quadrado, menos com menos dá mais 6x, menos com mais é menos 9. Esse 9 já dá para cancelar com esse 9 e eu cheguei numa equação de segundo grau, né? Eu tenho que deixar igual a zero. Então, fica x quadrado, esse outro x quadrado vem para cá mais x quadrado. Eu tenho mais 4x desse lado e esse 6x vem para cá menos 6x. Tudo isso igual a zero. Somando esses dois, eu tenho 2x quadrado. Somando esses dois, eu tenho menos 2x. Isso é uma equação do segundo grau que falta o c. Dá para a gente resolver colocando em evidência. Primeiro, a gente pode dar uma simplificada aqui por 2, que vai sobrar, então, x quadrado menos x igual a zero. Vou pôr um x em evidência. X quadrado dividido para x é x, e x dividido para x é 1, igual a zero. Então, eu já sei que 1x vale zero. E o outro, a gente resolve o que sobrou dentro do parênteses. X menos 1 igual a zero. X igual a 1. Descobri os valores do x, agora eu vou atrás do y. Sabendo que a equação do y é igual a x menos 3, se o x for zero, então vai ficar 0 menos 3, o y é menos 3. Se o x for 1, eu tenho 1 menos 3, y é igual a menos 2. Então, a solução eu tenho 2 valores para o x e 2 possíveis valores para o y. Menos 3 e menos 2. É isso. Só trabalhosinha, mas dá para a gente resolver com calma. 8. Determine os números reais x e y tais que... Também tem uma igualdade aqui de número complexo. Lembrando que a gente vai igualar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu sei que 2x mais 3y é igual a x mais y mais 1. Como tem bastante x e y aqui, a gente vai dar uma melhorada nisso. 2x menos x mais 3y menos y, essa conta é 1. 2x menos x é x. 3y menos y dá mais 2y. Tudo isso é igual a 1. Vamos igualar a parte imaginária. 2x é igual a 3 menos 4y. 2x, vou trazer esse 4y para cá, mais 4y, tudo isso igual a 3. E vou juntar com esse cara aqui de baixo para a gente fazer um sistema. Mais 4y igual a 3. Eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 2 para somar com a de baixo. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Com mais 2x de baixo, vai zerar o x. Menos 2 vezes y é menos 4y. Com mais 4y, vai zerar o cara de baixo também. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 com mais 3 é 1. Lembra que quando a gente zera as letras e não zera a igualdade, esse sistema é um sistema impossível, tá? Ou seja, não existe solução para esse sistema, tá? Por quê? Porque não existe nenhum número que eu possa substituir no valor do x e no valor do y, que vezes zero,
vai dar sempre 0. Somado vai dar 1. Como eu sei que a multiplicação vai ser sempre 0, 0 com 0 tem que dar 0, não 1, né? Então, por isso que o sistema é um sistema impossível. Próximo, dado os números complexos Z1, Z2, Z3, Z4, é para calcular tudo isso. Aqui a gente tem soma de número complexo, subtração, multiplicação e divisão de número complexo. Eu fui já substituindo aqui para adiantar, ó. No A, ele quer Z1 mais Z2. Z1 é isso, tá aqui, mais o Z2, que é isso, 2 menos 5i. Soma de número complexo, basta somar parte real com parte real e parte imaginária com imaginária. Só toma cuidado para você não errar no sinal. Então, eu tenho 4 com mais 2 dá 6. E 3i menos 5i sobra menos 2i. Acabou aqui. No B, ele já quer a subtração dos números complexos. Toma cuidado com o sinal. Eu tenho aqui o Z1, agora é menos o Z2. Lembre-se que é parte real com parte real e parte imaginária com a imaginária. Então, eu tenho 4 menos 2. 2. 3i menos 5. Menos com menos é mais e 5 com mais 3 é 8. Então, mais 8i. Já a multiplicação dos números complexos, a gente vai aplicar a distributiva como a gente já aprendeu. Eu tenho 4 vezes 2 é 8. 4 vezes menos 5 dá menos 20i. 3i vezes 2 dá mais 6i. E 3i vezes menos 5 dá menos 15i quadrado, porque é aí que multiplica o i com i. Bom, não sei se você se lembra, a gente tem que saber que i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado ao quadrado é menos 1, e i elevado ao cubo é menos i. Então, eu sei que i ao quadrado vale menos 1, então eu vou trocar este i quadrado por menos 1. Então, eu vou ter 8, 20, menos 20i com mais 6i vai dar menos 14i. Aqui eu tenho menos 15 vezes menos 1, então vai me sobrar mais 15. Agora eu somo o 15 com 8, que é parte real, né? Então, somado 15 mais 8, a gente vai ter 23 menos 14i. E aí, sobrou um número real e um número imaginário. D. A D, ele quer a divisão de Z1 para Z2. Para você fazer divisão de um número complexo, deixa eu fazer aqui um lembrete. O que é um conjugado de um número? Supondo que eu tenho o número Z, que é 2 mais 3i. O conjugado desse número, que vem com esse tracinho em cima, eu troco o sinal da parte imaginária, fica 2 menos 3i. Supondo, então, que eu tenho outro número imaginário, que é 5i. Qual seria, então, o conjugado desse número? Menos 5i. Se eu tiver um número complexo 2, o conjugado de 2 é 2 mesmo. Perceba, então, que o conjugado de um número, que é representado por esse tracinho em cima, é sempre, eu troco o sinal sempre da parte imaginária. Para fazer, então, a divisão do número complexo, eu tenho que multiplicar pelo conjugado do número de baixo, que é 2 mais 5i, que multiplica 2 mais 5i. Aplica a distributiva. Eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. Deixa eu organizar aqui. 8. 4 vezes 5 dá 20i. 3i vezes 2
dá 6i. E 3i vezes 5i vai dar mais 15i quadrado. Embaixo é o produto da soma pela diferença. É primeiro com primeiro e segundo com segundo. 2 vezes 2 é 4. Menos com mais é menos. 5i vezes 5i dá 25i quadrado. Lembrando você que o i quadrado vale menos 1, então esse cara é menos 1 e esse é menos 1. Então, eu vou ter 15 vezes menos 1 é menos 15, somado com 8 lá da frente dá menos 7. 20i com mais 6i, eu tenho 26i. Sabendo que, então, aqui vale menos 1, eu tenho menos 25 vezes menos 1, dá mais 25. Com mais 4 é 29. Acaba aqui. O E agora. Perceba que o E eu tenho agora aqui, ó, uma multiplicação de número complexo e uma divisão. Eu vou fazer primeiro a multiplicação e a divisão e depois eu somo os dois. Então, tá aqui a multiplicação dos números que ele quer e tá aqui a divisão. Fazendo a multiplicação primeiro, eu tenho 2i vezes 2, eu tenho 4i. 2i vezes menos 5 dá menos 10i ao quadrado. Sabendo você que o i ao quadrado vale menos 1, então eu tenho menos 10 vezes menos 1 dá mais 10. Vou colocar aqui na frente porque a gente... só para deixar organizadinho. Então, ficou mais 10 mais 4i. Deixa aqui por enquanto. Mais, vamos resolver esse aqui do ladinho, ó. 7 sobre 2i. Lembra que você tem que multiplicar pelo conjugado do número de baixo. Então, eu tenho menos 2i sobre menos 2i. Aí, eu tenho aqui, 7 vezes menos 2 dá menos 14i. 2i vezes menos 2i vai dar menos 4i quadrado. Só que a gente sabe que o i quadrado vale menos 1. Então, essa conta vai ficar menos 14i sobre 4 positivo. Então, vou colocar aqui. Então, vai ficar mais, aí mais com menos é menos, né? Então, menos 14i sobre 4. Aqui, eu vou precisar, então, fazer um MMC. MMC aqui de todo mundo é o próprio 4. Lembre-se que aqui embaixo tem 1 e aqui embaixo tem 1. Então, eu tenho 4 dividido para 1 é 4, vezes 10 dá 40. 4 dividido para 1 é 4, vezes 4 vai dar 16i. E 4 para 4 dá 1, vezes o 14i dá 14i mesmo. Aí, eu tenho 40. Aí, 16i menos 14i vai dar mais 2i. Dividido para 4. Dá pra gente dar uma simplificada aqui, ó. O 40 dá para dividir para 4, sobra 10. E o 2 e o 4 dá para simplificar por 2. Então, vai sobrar i sobre 2. Essa é a resposta final, então. E o F, ele quer Z3 vezes Z1 menos o Z4 dividido para Z3 mais Z4. O Z3 vale 2i e ele quer multiplicar com 4 mais 3i. Ó, 2i vezes 4 mais 3i. Menos o Z4. O Z4 vale 7, então menos 7, coloquei aqui. Sobre Z3 mais Z4. Z3, 2i mais 7. Tá ali embaixo. Vamos resolver primeiro em cima, depois a gente faz embaixo. Então, eu tenho 2i vezes 4 dá 8i. 2i vezes 3i, 2 vezes 3 dá 6i ao quadrado. Embaixo só vou copiar. 2i mais 7.
Sabendo você que I quadrado vale menos 1, então eu vou ter 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, eu tenho 8i menos 6 dividido. Ah, esqueci do menos 7, né? Menos 7 aqui. Dividido. Então, menos 6, troquei por menos 1, né? 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 com menos 7 é menos 13. Então, fica 8i menos 13 sobre 2i mais 7. Aí, eu tenho uma divisão e eu tenho que fazer o conjugado do cara de baixo. Lembra que o conjugado eu troco o sinal da parte imaginária. Então, fica menos 2i mais 7, que multiplica embaixo menos 2i mais 7. Aplicando, então, a nossa distributiva aqui, eu tenho 8 vezes menos 2 dá menos 16i quadrado. 8 vezes 7 vai dar 56, com esse i dá mais 56i. Menos 13 vezes menos 2 dá mais 26i. E menos 13 vezes 7 dá menos 91. Sobre produto da soma pela diferença. 2i vezes menos 2i, eu tenho menos 4i quadrado. Aí, eu tenho 7 vezes 7 dá 49. Aqui parece que não, mas ele é o produto da soma pela diferença. Porque se a gente inverter o 2i ali e colocar embaixo, ou do outro lado, eu fico 7 menos 2i e 7 mais 2i. Então, basta multiplicar primeiro com primeiro e segundo com segundo. Então, lembrando, então, que o i quadrado vale menos 1, então, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Então, eu tenho menos 16 vezes menos 1, eu tenho mais 16. Com menos 91 que tá ali embaixo, eu tenho, mais pra frente, eu tenho menos 75. Aqui agora, ó, eu tenho 56 com mais 26, eu tenho 82. Mais 82 e embaixo. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4. E 49 com mais 4, eu tenho 53 positivo. E acaba aqui, não tem mais o que fazer. O 10 também é um pouquinho mais trabalhoso, mas nada também que a gente não dê conta. Ó, determine um número complexo z, tal que 2z mais iz, e z, isso aqui é o conjugado, tá? É igual a 9 menos 3i. O que eu vou fazer? Vou escrever a forma algébrica do número complexo. Z mais BI. Eu sei também que o conjugado de Z mais BI é Z menos BI, tá? Então, eu vou substituir essas minhas informações aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes o Z. Eu acabei de atribuir que Z é A mais BI. Mais I, que veio de lá, vezes o conjugado dele. O conjugado é A menos BI. Tudo isso é igual a 9 menos 3i. Vamos aplicar aqui uma distributiva por enquanto. Não dá para trabalhar com essa igualdade porque não está separado ainda parte real e parte imaginária. Quando eu conseguir separar parte real com real, imaginária com imaginária, eu faço a igualdade, porque eu tenho uma igualdade aqui no meio, né? Então, eu tenho 2 vezes A dá 2A, 2 vezes BI dá 2BI, mais I vezes A, eu tenho AI, I vezes BI, eu tenho menos BI,
i quadrado. Tudo isso é igual a 9 menos 3i. Aí eu vou juntar, sabendo que o i ao quadrado vale menos 1, vai ficar, então, 2a. Esse menos b vezes menos 1 vai dar mais b. Como não tem mais i do lado dele, faz parte dos números reais aqui. Então, eu vou juntar com 2a. E esses dois são números imaginários. Eu só vou pôr em evidência esse i. Então, vai ficar 2b mais ai. Vou colocar o i para fora aqui. Tudo isso é igual a 9, 3i. Agora sim, ó, eu cheguei na parte real e cheguei na parte imaginária. Essa é a parte real e essa é a parte imaginária. E aí a gente faz aquela igualdade que a gente já trabalhou aqui. Então, eu sei que 2a mais b, essa conta vai dar 9. E eu sei que 2a, aliás, a mais 2b, vou colocar em ordem aqui. A mais 2b, essa conta é menos 3. Aí, você escolhe aqui como que você vai começar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui embaixo por menos 2 e vou somar com o de cima. Porque aí, se eu multiplicar por menos 2 aqui embaixo, eu vou eliminar o a. Então, eu tenho menos 2 vezes a dá menos 2a. Com mais 2a em cima, cancela. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 1 que tá lá em cima, me sobra menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 6 com mais 9 é 15. Então, b é igual a 15 dividido para menos 3. Então, nosso b é menos 5. Sabendo que o b vale menos 5, substitui em qualquer uma das equações. Vou pegar essa daqui mesmo. Então, eu tenho 2a mais b. Eu sei que o b é menos 5. Eu sei que essa conta é 9. 2a é igual a 9 mais 5. A é igual a 14 dividido para 2. O nosso A, então, vale 7. Então, quem era o número complexo que a gente estava procurando inicialmente? O A vale 7 e o B vale menos 5. Menos 5i. Quem seria, então, o conjugado desse cara? 7 mais 5i. É isso. Exercício 11. Aqui ele já fala sobre potência de número complexo. Só vou recapitular aqui um negócio. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4, I elevado a 5, I elevado a 6, I elevado a 7 e assim por diante. A regra é 1 i menos 1 menos i, certo? A partir do 4, ele volta a se repetir. 1 i menos 1 menos i. Então, a cada 4 vai sempre repetir essa sequência. 1i menos 1 menos i. Então, pensa comigo, por exemplo, no i à sexta. Por que eu sei que ele é menos 1? Como ele se repete a cada 4, o que eu faço? Eu pego esse 6 do expoente e divido por 4. O mais próximo é 1, que é 4, sobra 2. É a sobra que é importante. Então, eu sei que i elevado à sexta é igual a i elevado ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1, como eu escrevi aqui. Ficou claro? Lembrete feito, então vamos fazer aqui nosso a. O a, eu quero i elevado a 14. Eu pego 14 e divido por 4. 14 dividido para 4, o mais próximo é 3. 3 vezes 4 vai dar 12, sobra 2. É a sobra que importa. Então, i elevado a 14 é a mesma coisa que i ao quadrado, que é menos 1. B.
Quanto seria, então, o I elevado a 61? Vou pegar, então, o 61 e vou dividir para 4. 15 vezes 4 é 60. Sobra, então, 1. Então, I elevado a 61 é a mesma coisa que I elevado a 1. I elevado a 1 é I. C. I elevado a 100. A gente continua pegando, então, o expoente e dividindo por 4. Então, 100 dividido para 4 é 25, que dá 100 mesmo, que vai dar 0. Ou seja, I elevado a 100 é a mesma coisa que I elevado a 0. E I elevado a 0 é 1. Agora, quando o expoente é negativo, lembre-se que um expoente negativo é porque ele veio da inversão de uma fração. Então, eu vou cancelar esse negativo de cima e vai ficar, então, 1 sobre I elevado a 25. Positivo agora, porque eu cancelei ali o negativo. Aí, eu pego o 25 e divido por 4. O mais próximo aqui é 6. 6 vezes 4 é 24. Sobra 1. Então, esse cara é a mesma coisa que I, 1 sobre I elevado a 1. É a mesma coisa, então, que 1 sobre I. Mas lembra que aqui embaixo eu tenho, então, a divisão de um número complexo? E aí, eu não posso deixar o número complexo embaixo. A divisão de um número complexo, a parte de baixo sempre vai gerar um número real. Então, eu vou trazer esse 1 aqui para cá, ó. 1 sobre I. Lembra que você tem que multiplicar pelo conjugado desse cara. Então, menos I, menos I. 1 vezes menos I é menos I. I vezes I dá I quadrado, menos I ao quadrado. Só que I ao quadrado vale menos 1. Então, eu tenho menos I, menos com menos é mais. Então, a resposta final é menos I. 12. Resolva as equações. Aqui é uma equação de segundo grau, né? E a gente precisa encontrar as raízes dele. Nesse A é bem simples, né? Uma equação do segundo grau que falta o B, dá para você resolver direto isso aqui. Eu tenho um x ao quadrado mais 9 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 9. X é igual a raiz de menos 9. X, então, vai ser mais ou menos 3i, que é a raiz de menos 9. No B, dá para a gente fazer Bhaskara. O nosso A aqui vale 1, o nosso B vale 1 e o nosso C vale 1. Então, eu tenho delta é igual B ao quadrado menos 4, que vem da fórmula, vezes o A, vezes o C. Delta é igual 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4. Nosso delta, então, é menos 3. X é igual, segunda parte, menos B, menos 1. Então, mais ou menos a raiz do delta. Quanto seria a raiz de menos 3? Dá mais ou menos raiz de 3i. Sobre 2 que multiplica o A, que é 1 mesmo, né? Então, eu tenho x' e x duas linhas. Menos 1 mais a raiz de 3 e sobre 2. Como não rola nenhuma simplificação aqui, vai ficar assim mesmo. E o próximo fica menos 1 menos a raiz de 3i sobre 2. Essas são as duas raízes que ele estava procurando. E o último, resolva a divisão. A gente já sabe fazer uma divisão pelo conjugado, né, do cara de baixo. Então, a gente vai copiar em cima e embaixo pelo conjugado do número aqui. 2 menos i.
Embaixo, 2 menos i. 1 vezes tudo isso, continua dando tudo isso. 2 menos i. Embaixo, 2 vezes 2 é 4, mais com menos é menos, i vezes i é i ao quadrado. Sabendo você que i quadrado vale menos 1, eu tenho, então, 2 menos i sobre 4, menos com menos é mais 1. Então, eu tenho 2 menos i sobre 5. Acabou aqui. O próximo. Também pego o cara de baixo e multiplico em cima e embaixo pelo conjugado dele. 1 menos i. Aqui em cima já vai rolar uma distributiva, né? Então, eu tenho 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos i dá menos 3i. Menos 1 vezes i é menos i. Menos i vezes i dá mais i ao quadrado. Embaixo é o produto da soma pela diferença. 1 vezes 1 é 1, mais com menos é menos, e i vezes i eu tenho i ao quadrado. Sabendo que o i quadrado vale menos 1 e menos 1, eu tenho menos 1 com 3 lá da frente, vai dar 2. Menos 3 com menos i dá menos 4i. Embaixo, menos com menos é mais 1 mais 1 dá 2. Como todo mundo aqui é simplificável por 2, fica 1 menos 2i. Acaba aqui. É isso. Fim da nossa lista. Beijo, beijo, até a próxima.